Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física e Matemática. Vamos aí no projeto de instruir o vestibular do Enem 2017, prova amarela, questão 144, que diz o seguinte. O empréstimo foi feito a taxa mensal de I%, usando os juros compostos em 8 parcelas fixas iguais a P. O devedor tem a possibilidade de quitar a dívida antecipadamente a qualquer momento, pagando para isso o valor atual das parcelas ainda a pagar. Após a quinta parcela, resolve quitar a dívida no ato de pagar a sexta parcela. Ou seja, com a sexta parcela, ele paga a sexta, a sétima e a oitava parcela. Combinado? A ideia está aqui. A expressão que corresponde ao valor total pago pela quitação de empréstimo é... Gente... Que fórmulas assustadoras, que vontade enorme de chutar essa questão. É a primeira coisa que um aluno pensa quando dá uma olhada. Então eu prometo para vocês que no final vamos ver aí como é que se chuta também uma questão dessas. Até porque, para ser muito honesto, eu não pretendo fazer essa questão muito formalmente não. Tá? Eu quero discutir algumas ideias com vocês, usar alguns artifícios, algumas malandragens aqui para matar a questão, porque se trata de matemática financeira, e aqui no cantinho eu deveria colocar uma fórmula aí enorme de matemática financeira, que eu teria que pesquisar e tudo mais. Então eu pensei, não, o aluno não tem formação em matemática financeira, a não ser que ele faça contador, curso de contador. Não sei nem se existe curso de contador no ensino médio, antigamente tinha, né? Então, vamos ver como é que se faz essa questão meio fingindo que está fazendo e depois vamos aprender a chutar ela, combinado? Então, o primeiro conceito que eu quero discutir com vocês é a semelhança de progressão aritmética, geométrica e juros, tá? Então, a única diferença é que nos juros você trabalha com Q elevado a N e na progressão geométrica você trabalha com Q elevado a N menos 1. Isso por quê? Porque quando você está pagando juros, você tem um determinado montante e já na primeira prestação você já vai multiplicar por uma razão aí. Então, no caso da PG, o primeiro termo não tem, ele não discute com ele, não, porque ele não tem razão nenhuma. Então ele começa sem o quê, né? Daí essa diferença, mas a lógica que eu vou utilizar é muito parecida com a da PG. E vou usar como exemplo aqui os juros de 1% ao mês, que faz com que meu Q seja igual a 1,01, que é 1 do montante e 0,1 dos juros de 1%, porque 0,01, que é a mesma coisa que 1 dividido por 100, que é 1%. Tá legal? Então a razão pela qual você tem que multiplicar é 1,01 por causa disso. Na questão propriamente dita, tem 8 parcelas, você já pagou até a quinta e quer liquidar na sexta parcela. Agora, para a gente começar a entender essa questão, eu quero que vocês raciocinem comigo o seguinte. Ele falou em parcelas fixas. Se não fosse parcela fixa, que não é o que está na questão, você pegaria o montante, dividiria por 8, ia multiplicando aí o montante dividido por 8 por um montão de coisa, tá legal? Então, montante dividido por 8, 8 vezes, tá legal? Então, tá aqui, vou deixar aqui, legal. E entre aqui e aqui, eu vou deixar aquele reticência, né? Pontinho, porque tem um montão de coisa aí entre eles. Legal? No primeiro termo, eu tenho que multiplicar pelos juros, que é 1,01. No segundo termo, 1,01 ao quadrado, porque eu vou multiplicar os juros sobre os juros. No terceiro termo, 1,01 ao cubo. O que me interessa é do sexto termo em diante. Então, no sexto termo, 1,01 elevado a quanto? Ó, nos juros é N mesmo. Então, elevado a sexta. Depois 1,01 elevado a sétima. Depois 1,01 elevado à oitava. Tá legal? Então, o que você tem para pagar é esse trecho aqui. Só que ele não aumenta, na verdade. Você vai pagar um valor fixo P 3 vezes. Tá? Mas se fosse assim, como é que ficaria? Eu poderia botar 1,1 elevado à sexta, multiplicado por M dividido por 8, colocar em evidência
E o sexto termo, aqui eu colocaria 1. O sétimo termo, o que aconteceria? Na hora que eu dividisse, repetiria a base, subtraria expoente, ficaria 1,01 e o resto fica todo igualzinho. E no oitavo termo fica 1,01 elevado ao quadrado. É com essa carinha que você teria uma constante aqui, um determinado valor, que você teria que fazer todo o cálculo financeiro, e você redistribuir aqui para que fosse P, P e P. Legal? Então, para que esses valores sejam iguais, a primeira parcela você teria que dividir por 1, né? Então, vou comparar aqui, ó. A primeira parcela tem que dividir por 1, a segunda parcela você teria que dividir por 1,01 e a terceira parcela por 1,01 ao quadrado. Agora, eu vou voltar para a formalidade. Quem é 1,01 na minha conta aqui, ó? 1,01 é o montante mais I% do juros. Legal? Então, no lugar do 1,01, eu vou colocar isso aí, ó. Para a gente poder chegar à nossa resposta com cara de fórmula. 1 mais I dividido por 100. Esse monstrão aí. O próximo é 1 mais 1i dividido por 100. Só que nesse caso aqui, né, pode botar até todo mundo ao quadrado. E você chegaria a essa cara aí, marcaria a letra A de anarquia, que está igualzinha à minha resposta, e normalmente iria dizer para vocês, não se fala mais nisso. Só que eu prometi para vocês que a gente iria ver como é que iria chutar a questão. Então vamos ao chute. Ó, o chute parte da seguinte premissa. A sexta prestação é P. Então esse número aqui tem que ser 1 para a sexta, ser P vezes 1. Então, já elimina a letra D e elimina a letra E. Quando você elimina alguma coisa, dá uma olhadinha, porque muitas vezes a mentira tem coisas de verdade. E o que diz essa mentira aqui? Essa mentira diz que o I você vai multiplicar por 1, vai multiplicar por 2 e vai multiplicar por 3. Ou seja, a relação aqui é linear. E nesse caso aqui, o I você vai multiplicar por alguma coisa ao quadrado, alguma coisa ao cubo. Então, nesse segundo caso aqui, a relação é exponencial. Então, a tua relação exponencial, você para pensar. O que ele está falando? Ele está falando de juros sobre juros, está falando de PG, está falando de multiplicar por Q, depois por Q ao quadrado, depois por Q ao cubo, depois... Então, é exponencial. Então, você já pode eliminar a B. Legal? Agora está vendo que a sua potência vai aumentando? Ó, a potência aumenta de 1, 2, 3, 4, 5, a potência vai aumentando. Essa aqui é a potência tá constante ao quadrado. Então você elimina aqui e fica com a letra A. Somente de olhar as respostas. Quando eu falo que chutar é você tirar o que é absurdo, rever o conceito para poder chegar a uma determinada conclusão. Nesse caso, você, depois que eliminou o absurdo, ficou com 100% de acerto. Mas só de você eliminar aqui essas duas primeiras, você melhoraria a sua chance de acerto de 20% para 33%. Só de enxergar que era exponencial, você aumentaria a sua chance de acerto para 50%. É assim que se chuta, beleza? Até porque, como eu canso de dizer, colar é desonesto mesmo, mas chutar é uma arte. Espero que vocês tenham gostado dessa minha solução intuitiva aí, dessa questão. Está longe de ser uma resolução formal, mas é basicamente para deixar algumas minhocas nas cabeças de vocês. Então deixa aquele like, compartilha com os amigos se você gosta do trabalho, com os inimigos se não gosta tanto assim. E para todos, como sempre, aquele abraço.